Na Grécia Antiga, um escultor trabalha com tanta dedicação em sua obra que acaba se apaixonando por ela. A deusa Afrodite, em piedade, a transforma em uma mulher de verdade. Esse é o mito grego de Pigmalion. O mito de Pigmalion foi traduzido para diversas linguagens em diferentes épocas. Por isso, o seu ideal feminino permanece no imaginário popular, através de filmes, novelas e peças. A mais famosa adaptação do mito é a peça Pigmalion, de 1913, escrita por George Bernard Shaw. A trama acontece em Londres e é centrada em Elisa Doolittle, uma vendedora pobre e de pouca instrução. Um professor de fonética, ao ouvir o sotaque de Elisa, aposta com um amigo que vai conseguir transformá-la em uma dama da alta sociedade em menos de 6 meses. Neste período, o professor parece se apaixonar por Elisa, que o recusa. A peça foi adaptada para o cinema em 1964, no musical My Fair Lady, com a sempre estilosa Audrey Hepburn no papel principal. A história trata, de forma cômica, aspectos como idealização de relacionamentos, independência feminina e padrões de beleza. Aqui no Brasil, a novela Totalmente Demais, de Luiz Henrique Rios, é uma livre adaptação da peça do Bernard Shaw. Então, Tami, primeiro eu queria começar te perguntando o que é o mito? Então, o mito ele é uma criação histórica, simbólica e magética. Apesar dele ter cunho histórico e étnico também, através de cada povo, é uma ficção completamente ficcional e ele busca explicar as origens das coisas através de uma história. Não tem nenhum cunho científico, mas através do discurso ele se perpetua para um povo, para uma sociedade inteira, porque ele facilita a vida, assim, ele busca explicar as coisas de uma maneira simples e simbólica, algo que fixe no tempo. E, no caso, o mito originou vários tipos de narrativas ao longo da história, né? O melodrama, o folhetim, não só o mito, como também a lenda, o conto popular, eles foram base para formular vários tipos de narrativa. Hoje em dia, as novelas herdaram muito do melodrama e do folhetim, por exemplo, e alguns programas de comédia também herdaram muito do vaudeville, mas por que o mito continua persistindo tanto? Eu creio que seja justamente por ser uma narrativa mais fácil de ser criada, por ser uma narrativa que facilita tanto visualmente como na parte de roteirizar, e também porque o mito ele não precisa de uma justificativa científica. Então ele pode de diversas maneiras ser utilizado em diversas mídias também, tanto literatura quanto audiovisual, e peças, e música. Eu creio que o mito ele não tem essa necessidade de comprovar, e ao mesmo tempo que ele fascina. O Pigmalion, no caso, em qual sentido ele contribui com essa idealização da mulher? Ele influenciou quase 100% nas criações femininas em vários tipos de arte, principalmente porque ele criou um personagem perfeito, que ele não te caracteriza como ela é. A gente sabe que é a mulher perfeita. Essa perfeição é muito abstrata. Exatamente, é uma perfeição que é íntima dele, só dele. Mas no cinema, na novela, no teatro, você passar essa perfeição vai depender muito da época histórica que a gente está vivendo. Você não precisa criar um personagem feminino, você não precisa dar características para ela, desde que aos olhos dos outros ela seja perfeita. Um modelo de narrativa na qual um homem transforma a mulher de acordo com as suas idealizações para só então se apaixonar é repetido de maneira problemática. Muitas comédias românticas mantiveram essa idealização feminina como tópico principal, dando origem ao estereótipo super negativo da Manic Pixie Dream Girl. O termo foi criado pelo crítico de cinema Nathan Rabin e se refere às personagens femininas que ajudam seu par romântico a evoluir sem que elas mesmas ganhem profundidade ao longo da narrativa. Idealizar uma mulher acaba sendo também prejudicial para ela? Com certeza, porque não existe mulher perfeita, isso não é novidade para ninguém. Não existe ser humano perfeito, né? Não existe uma pessoa perfeita. Mas a partir do momento que você coloca o mito como verdade absoluta, começa a viver de uma maneira que não tem esse escape. Então, como que você, mulher, vai se recolocar numa sociedade que te idealiza e você está sempre querendo melhorar, sempre querendo ser perfeita, muda o cabelo, muda a roupa e vai pra academia e come coisas que você não gosta para entrar num padrão
que não existe, o padrão não existe. Como é que tu acha que essa idealização da mulher, principalmente, né, acontece nos dois lados, mas que na mulher, como em Pigmalião, é muito mais forte. Como é que tu acha que isso se reflete na sociedade, nos relacionamentos hoje em dia? Mesmo com todos os movimentos sociais, mesmo que hoje os feminismos estejam muito à tona, esteja sido falado, não quer dizer que acabou a questão da idealização feminina. Inclusive ela está mais forte, porque ao mesmo tempo que você combate, ela cresce. Existe uma resistência, existe uma fronteira. Então, aos poucos, a gente está combatendo essa idealização, mas ela ainda existe. A gente tem que ter consciência que ela existe para poder realmente mudar alguma coisa. Esse mito tem uma culpa nisso de alguma maneira, ou você acha que ele realmente é deturpado? Não, eu creio que assim, a gente vive em sociedade. Essa sociedade, ela tem bases. E os mitos são uma base, querendo ou não, apesar da gente não viver hoje do que os mitos contam, eles têm grande influência na nossa vida. E é tão fácil você ter acesso a um filme, ter acesso a um filme hoje, ou uma novela, que as pessoas vivem nesse mundo e nos raros momentos em que elas saem desse mundo, elas querem viver dentro da novela, dentro do filme. Esse foi o primeiro vídeo temático do Vírgulas Cardeais. Daqui pra frente vai ter muita novidade, então se inscreve aqui no canal e segue a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo.